Pronto, isso aí. Estamos na nossa terceira aula, tá? De panorama bíblico. E a gente está vendo os principais eventos que foram acontecendo na Bíblia. Isso vai nos auxiliar muito quando a gente estiver estudando a Bíblia, quando a gente for preparar uma mensagem, quando a gente for preparar um estudo, até uma aula na escola dominical para as crianças, a gente ter essa visão geral da Bíblia, né? Até a questão dos livros, saber decorar os livros, né? Hoje a gente vai estar falando um pouco disso, para a gente saber onde encontrar aquilo que a gente está procurando, as histórias, né? Então a gente está trazendo no panorama bíblico um pouco, né? Um pouco assim, um tema geral da Bíblia, mostrando o que é a Bíblia, o que ela fala, né? Em cada livro, a gente vai seguindo aí nesse raciocínio, tá? E hoje a gente vai iniciar não na continuação dos nossos eventos, porque eu quero passar algo para vocês sobre a Bíblia, tá? E começar a cobrar vocês também na questão da Bíblia aí, tá? De algumas coisas para vocês começarem a decorar, tá? Então, vamos falar primeiro, de início, sobre a Bíblia, tá? A nossa primeira parte da Bíblia que a gente vai falar é do Velho Testamento, que é o que a gente está estudando, né? Desde a primeira aula. Ele tem 39 livros ao todo, né? Sendo 17 livros históricos, 5 livros poéticos e mais 17 livros proféticos, tá? Então ele está dividido assim: livros históricos, 17, 5 livros poéticos e 17 livros proféticos. A Bíblia, gente, ela não é organizada em ordem alfabética e nem em ordem cronológica, né? Parece que a gente está vendo uma ordem cronológica, mas ela não está organizada totalmente em ordem cronológica, assim, mas sim por literatura, tá? O tipo da Bíblia é literária, tá? Ela está organizada em ordem literária, por livros, tá? Ela não está organizada nem por cronológico, por tempo, né? Que aconteceu isso naquele tempo e foi seguindo os tempos, mas ela está assim por livros, porque vai ter livros que aconteceu, por exemplo, profetas, né? Profetas lá, Isaías, Jeremias, foi acontecido lá numa época que estava lá dos juízes, na época que estava, em outra época que estava no livro bem antes deles. Então, por isso que não é por ordem cronológica, tá? É por ordem literária. Marquem isso aí que é importante vocês saberem como a Bíblia está organizada. E daí fui lá pode falar que chamei o que agora quando eu faço a boca. Tem alguém com o microfone aberto aí? Tá querendo fazer algum comentário? Ah, tá bom. Eu ouvi aqui alguém falando aqui no meu. Ó, os 17 livros históricos, gente, eles estão subdivididos em 5, mais 9 e mais 3. A gente vai estar vendo por que eles estão divididos assim. Primeiro 5 livros, depois 9 livros e depois mais 3. Os livros históricos, tá? Eu vou estar disponibilizando esses slides para vocês depois, tá? Se caso vocês não conseguirem copiar alguma coisa que eu estiver falando. A gente tem 5 livros poéticos e depois os 17 livros proféticos, tá? Os livros históricos estão divididos, tá? Em 5, 9, 3, que dá 17. Aí, 5 livros poéticos, e depois vocês vão ver que os proféticos eles também estão divididos em 5, 9 e 3, tá? A mesma matemática que foi usada nos históricos, no Velho Testamento, também foi usada a mesma matemática para os proféticos. Tá? A gente vai estar vendo isso aí nos próximos slides. Os primeiros 5 livros são muito importantes e são fundamentais para todo o resto da Bíblia. Os judeus chamam esses 5 livros de Torá. Né? Quem já ouviu falar essa palavra? Né? Torá. Outros chamam de Pentateuco. Né? Penta, 5, né? Ou livros da lei. Tá? Então, os primeiros 5 livros é a Torá que os judeus usam lá para ler, né, nas reuniões dele. Ou Pentateuco ou livros da lei. A gente acredita que Moisés escreveu esses livros porque Jesus afirma isso em algumas passagens bíblicas, tá?
Aqui ele menciona assim, Moisés disse, né? Então, vamos ver esses versículos só para a gente gravar aí, tá? Ô, Vitor, você pode ler Marcos 7:10 para mim? Sim. Marcos 7:10. Isso. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe deve ser punido com morte. Isso mesmo. Tá vendo? Jesus falando aí, porque Moisés disse, né? Então a gente acredita que foi Moisés que escreveu esses livros, tá? E também em Lucas 20:28, fala assim, que é os saduceus conversando com Jesus, dizendo, mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de algum falecer, tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posterioridade ao seu irmão. Né? Então aqui, ó, é o início que eles falam, Moisés nos deixou escrito. Né? Então, a gente entende que foi Moisés que escreveu os 5 livros, tá? Os 5 primeiros livros, tá? Então vocês gravem isso aí, anotem. É importante você saber sobre isso. Os primeiros 5 livros são livros históricos, tá? Como a gente falou, que é o Pentateuco ali. Contam desde a criação, né? Até a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito, né? É isso que a gente está pegando. A gente já falou de 3 eventos, né? A gente falou da criação, falamos da queda, quando o homem peca, né? Entra o pecado, e falamos do dilúvio, né? Foi esses 3 eventos aí. E a gente vai dar continuidade nisso aí hoje, tá? Nesses eventos que a gente está falando. Então, ele conta os 5 livros, tá? Da criação até a libertação do povo de Israel, que a gente vai estar falando sobre isso aí, e da escravidão lá no Egito, tá? Então, gente, vamos começar a decorar os livros, tá? Tenta decorar nessa forma que estou mostrando, dividido, talvez fica mais fácil para você entender. Primeiro são o Pentateuco, os 5 livros históricos, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quem aqui já decorou todos os livros da Bíblia? Sabe assim falar? Tem alguém aí já que conseguiu decorar todos os livros? Sabe recitar todos os livros? Né? Então, agora é a hora, tá? Eu quero desafiar vocês a estar decorando esses livros. A gente vai por partes, como a nossa disciplina é por aulas, né? Então a gente pode ir por partes, a gente vai decorando esses livros, tá? Tem até musiquinha, não sei se os irmãos já ouviram, tem uma música do Diante do Trono para as crianças, que eles fizeram cantando os livros da Bíblia. Aquilo ali me ajudou muito, né, na minha infância e na adolescência. Né? Eu aprendi a falar os livros ali na música, cantando. Até que se vocês pedirem para mim falar agora, eu tô com a música na mente aqui. Aí eu já vou falando, ó, Gênesis, Levítico, e vou falando, lembrando da música. Olha lá, o irmão Fábio também tem ali, ó. Gênesis, Levítico. O irmão usa também lá no canal? Pode falar, irmão. Nós somos membros da Igreja Batista em Marília. Sim. Uhum. No entanto, aqui nós fazemos as reuniões em casa. E na nossa aula da Escola Bíblica nós estamos estudando justamente sobre a doutrina das Escrituras. Que legal. E na doutrina das Escrituras estamos vendo também a composição da Bíblia em si, a estrutura da Bíblia. Então, a gente faz faço aqui com papelão. Sim. Olha que legal a ideia. Uhum. Então, eu aprendo, minha esposa aprende, minhas filhas aprendem, e a gente vai exercitando, assim, o nome dos livros da Bíblia. Isso está até no canal nosso, que que legal. Que legal, irmão. Tá vendo? É uma boa ideia essa daí, né? E a gente, como cristão, né, a gente precisa saber. A Bíblia é a palavra de Deus, né? É a nossa espada, né?
Então a gente tem que estar sabendo, conhecendo ela cada vez mais. Por isso que a gente está aqui hoje. Está aqui para a gente estar aprendendo mais da Bíblia, né? Então eu acho que uma das principais coisas que a gente pode já iniciar a decorar é os livros da Bíblia. Isso te ajuda tanto a procurar, quando você vai procurar alguma coisa na Bíblia, quanto também dos seus estudos, para tudo, né? Então é importante. Então começa já a decorar. Ah, hoje eu vou decorar os 5 livros, tá? Aí você começa a decorar Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Gênesis, e vai decorando, tá? Aí a gente tem os livros de história, né? Que são os 9 aqui. Lembra que a gente dividiu 9? 9, 5 e 3, né? Então, nos livros de história, a gente está dividindo em 9, por quê? Nesses primeiros aqui. Esses livros contam a história da conquista da terra prometida, né? O declínio do povo, até o declínio do povo, né? Quando eles são levados para o cativeiro. Então, aqui, nesses livros, conta toda essa parte. Desde a conquista, que o povo de Israel consegue conquistar a Canaã, né? Até o declínio deles, quando eles são levados para o cativeiro, né, para Babilônia, para a Pérsia, né? Então, são esses livros aqui, tá? Então, ó, vou falar aqui, vocês começam a decorar também. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônicas, tá? Então, comecem a decorar assim, subdividido, talvez fica mais fácil para você decorar, né? Primeiro eu vou decorar os 5 livros de história, né? Ali o Pentateuco. Aí agora eu vou decorar esses 9 aqui, né? Que fala da terra, desde a conquista da terra até o declínio do povo Israel. Aí os outros 3, né? Contam um pouco da história do cativeiro, né? No povo lá no cativeiro, e do retorno do povo de Israel do cativeiro, quando eles saem, que é a reconstrução do templo, dos muros de Jerusalém, né? Então, são esses 3 livros, tá? Que é o de Esdras, Neemias e Esther, tá? Então, está dividido, 5, 9, 3, né? Lembra da matemática? Vai dar o 17 lá. Então, grave aí, tá? Agora vamos para os livros poéticos, gente. Os livros poéticos temos essencialmente poesia, né? Sabedoria, filosofia sobre o sentido da vida, o sofrimento, né? São esses 5 livros poéticos, tá? Que é de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, tá? Esses faz parte dos 5 livros poéticos da Bíblia. Se não der para vocês copiar tudo, depois eu jogo lá para vocês copiarem, tá? Aí, gente, vem os livros proféticos que eu falei para vocês, que é a mesma matemática do início. Eles são divididos em 5, 9 e 3, tá? Os livros proféticos são divididos em profetas maiores, né, com 5 livros, e profetas menores com 12 livros, tá? Então, os proféticos são 5 livros de profetas maiores e 12 livros de profetas menores, tá? Lembrando que esses 17 ainda são divididos em 5, mais 9, mais 3. A mesma ideia lá do início dos históricos também. As palavras, ó, maiores e menores, não se refere, gente, à altura ou à importância do profeta, tá? Ah, porque profeta maior, então quer dizer que Isaías era um cara de 2,30 m, né? Ou então ele era um cara muito importante lá no reino. Não, não tem nada a ver, tá? Ah, e Oséias, por ser menor, ele era um cara baixinho. Não, tem nada a ver, tá? Isso é por isso os profetas escreveram mais, tá? O tamanho do livro. Os profetas escreveram mais do que os profetas menores, tá? Os maiores escreveram mais do que os profetas menores. É só isso, por isso que chamam profetas maiores e profetas menores, tá?
é pela escrita, pelo tamanho do livro. Tá? É isso que refere a profetas maiores e menores. Gravem isso aí. Aí os primeiros 5 livros proféticos, gente, são os profetas maiores, tá? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Tá? Esses são os 5 livros dos profetas maiores. A gente tem disciplina dentro da grade sobre isso. A gente vai ter disciplina de profetas maiores, onde a gente só vai estudar sobre os profetas maiores, e tem uma disciplina que se chama profetas menores, que também só é os profetas menores. Apesar de existir 5 livros de profetas maiores, gente, só apenas 4 autores, tá? Porque Jeremias, ele escreveu 2 livros. Ele escreveu o Jeremias e escreveu Lamentações de Jeremias, tá? Que ele é o mesmo autor. Tá? Então, são 5 livros, mas são 4 autores, nos profetas maiores. Os primeiros 9 profetas, que aí entra na matemática do 5, 9, 3, tá? Os primeiros 9 profetas menores são aqueles que estavam com o povo de Israel antes e durante o cativeiro, tá? Então, por isso que a gente divide eles em profetas. Esses 9 profetas, eles estavam antes e durante o cativeiro do povo de Israel. Antes do povo ser levado cativo, né, para Babilônia e para a Pérsia, e durante também, quando eles estavam cativos lá na Babilônia e na Pérsia. Tá? Então, esses são os livros: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. Tá bom? Esses são os 9 profetas menores. Vocês podem decorar dessa forma, tá? Quem decorar esses livros aí até o final da disciplina, eu vou dar um prêmio. Não sei como é que eu vou mandar esse prêmio para vocês, mas eu vou dar um prêmio para vocês, tá? Para quem conseguir decorar todos os livros da Bíblia até o final das nossa disciplina de panorama. E, por último, gente, no Velho Testamento, os últimos 3 profetas menores. O que eles são? Aqueles que estavam com o povo de Israel no retorno do cativeiro. Tá? Somente no retorno do cativeiro. Tá? Que é Ageu, Zacarias e Malaquias. Tá? São os 3 aí. Então, a gente dividiu os profetas 5, que é os 5 profetas maiores, né? 9, que são os profetas que estavam antes do cativeiro e durante o cativeiro, e os 3 últimos profetas menores, que é Ageu, Zacarias e Malaquias, que estavam no retorno do cativeiro, tá? Com o povo de Israel. Então, por isso a gente subdividiu assim. Fica mais fácil até para a gente decorar e entender melhor o Velho Testamento, como ele está dividido. Vocês viram que não é por ordem cronológica, ordem literárias, por livros, tá bom? Então, essa foi a nossa parte sobre a Bíblia, tá? Eu quis trazer isso aí para vocês já começarem a estudar. Pode levantar, irmão, pode falar, quer dizer, né? Levantou a mão, pode falar. Irmão, uma pergunta aqui só para gravar bem. Esse cativeiro que está sendo citado aqui na aula do irmão, é o cativeiro babilônico ou assírio? É dos 2, né? Porque lembra que a gente vai ver a história que foram divididos, né? As 10 tribos e 2 tribos, né? Aí as que estavam das 10 tribos foi para um lugar, né? E as 2 foi para outro cativeiro. Ok. Então Israel foi dividido assim. A gente vai estar vendo isso nos próximos então, eventos. essa questão aí da presença dos profetas é tanto um quanto o outro cativeiro. Isso, aqui em geral. Está falando tanto da Síria, quanto está falando também lá da Babilônia, tá? Então, por isso que está dividido assim. Então, gente, vamos dar continuidade. Larissa, pode falar. Está me ouvindo bem? Tô sim. É que eu, quando era mais jovem, eu aprendi a
a gravar os 5 primeiros da seguinte forma, né? Gênesis, que eu sei que é início, Gênesis significa início de tudo, né? Isso. Aí depois a gente tem números, né? E aí E eu faço uma analogia, aliás, perdão, Êxodos, né? Aí eu faço uma Êxodo, analogia ao Êxodo mesmo, a saída a dos saída. judeus do Egito. Uhum. Números, eu faço analogia pela a numerosidade, as pessoas, que você está falando das pessoas, Contagem, né? isso, do povo. Levíticos é lei, então a gente E fala dos 10 mandamentos, eu faço essa analogia. E Deuteronômio, como o significado diz, a segunda lei. Esses 5 eu consigo gravar dessa forma, fazendo uma analogia com a história de cada livro. tá correto, verdade. Dessa forma também você consegue decorar, né? Dividindo, você sabendo o que se trata cada livro, né? Aí fica mais fácil de você decorar assim também, tá? Boa ideia essa da irmã também. Eu já vi essa forma também, quando eu era mais novo também, aprendi também dessa forma, né? Aprendi tanto cantando, né? Quanto também separando o que é cada livro, né? O que fala Gênesis, o que fala esse, e assim por diante. Legal a colocação da irmã aí. Mais alguma dúvida sobre o que a gente falou até agora? Boa noite, Mancatiele. Entrou agora. Boa noite, irmão. Graça e paz. Amém. Então, vamos dar continuidade aos nossos eventos, tá? A gente parou no dilúvio, né? Aí eu falei que Noé, ele teve 3 filhos, né? Sem, Cã e Jafé. E eles tiveram filhos, tiveram mais filhos. Aqui eu pus até aquele mapa mostrando mais ou menos para vocês para onde eles foram, essa geração deles, né? Uns foram para a Europa, de Cã foi para a África, e o de Sem ficou ali na Arábia, na Ásia, né? Naquele pedaço ali, a geração. Mas, gente, não demorou, e esse povo, o que aconteceu? E morava, achou mais uma maneira de rebelar contra Deus, né? Aí isso aconteceu num lugar chamado Babel, né? Que é o nosso 4º evento, tá? É a Torre de Babel. É o nosso 4º evento que a gente vai estar falando hoje na, na nossa aula, tá? Qual era o DNA desse povo, gente? Lembra que a gente falava do DNA lá? É o pecado, né? Esse é o DNA desse povo. Qual que é o resultado do pecado? A rebeldia, a desobediência, né? Eu falei, em falar nisso, irmão Vitor, eu conversei também com outros professores sobre aquela questão de rebeldia e desobediência. É a mesma coisa mesmo, tá, irmão? Não tem muita diferença mesmo, não. O pecado ali de Adão e Eva foi rebeldia, foi desobediência, né? Porque a rebeldia leva a desobediência da mesma forma, né? Então, ali a gente só colocou uma forma de entender de que Adão, ele escolheu aquilo ali, mesmo sabendo de todo que ia acontecer, sabendo que ele estava ficando contra Deus, né? Então, por isso que a gente colocou a questão de rebeldia, mas é o mesmo sentido de desobediência, né? Ele acabou desobedecendo a ordem de Deus. Né? Então, gente, qual que é o DNA desse povo? Pecado, né? E o resultado foi rebeldia. Aí esse mapa aqui foi um mapa que eu consegui achar na internet, porque é difícil achar mapas, né, bons assim para a gente conseguir. Mas a imagem está um pouco meio ruim assim, mas espero que os irmãos consigam entender um pouquinho aqui, tá? Para vocês localizarem. Esse é um mapa mundi de agora, né? E aqui para a gente localizar os acontecimentos, os eventos que a gente falou, tá? Babel está em torno daqui, tá? Onde está essa torre aqui, ó, aqui no lado do Iraque, o Irã, né? A arca, lembra da arca? Foi no Monte Ararat, né? Gravem aí que foi no Monte Ararat, no Irã, tá? Aqui, ó, nessa região aqui, no Iraque e no Irã. O Éden, aqui, tá vendo o rio Eufrates aqui, ó, rio Tigre aqui,
né? Então, eles acreditam que o Éden estava aqui, mais ou menos aqui. A gente não dá para saber, né? O Jardim do Éden, onde ele existiu, mas foi mais ou menos nessa região aqui existiu o Éden, tá? Entre esses rios aqui, porque tinham mais dois rios que, né? Que era o Pison e o Gion. Então, e eles já desapareceram, não existem mais esses rios, né? Agora só tem o Tigres e o Eufrates. Então, isso aqui eu coloquei só para vocês começar a se identificar no mapa, né? Onde que era isso? Esses acontecimentos estavam aonde? Onde estava acontecendo isso? Que nem o nosso de hoje, que é Babel, é mais ou menos nessa região aqui do mapa, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, Arábia Saudita, aqui está Jerusalém, Israel, né? Aqui perto do Mar Mediterrâneo, aqui o Mar Vermelho aqui embaixo, né? Então, é só para vocês se localizarem no mapa onde está tendo esses acontecimentos, tá? Então, qual que era o DNA desse povo, gente? Pecado. E o resultado, rebeldia. Lembra da rebeldia? Ignorar o que Deus falou e fazer do meu jeito. E achar que o meu plano é melhor do que o plano de Deus. Essa é a definição de rebeldia, que a gente falou na primeira aula. Ignorar o que Deus falou e fazer do meu jeito. E achar que o meu plano é o plano melhor do que o plano de Deus. Tá? Aí, gente, nessa Torre de Babel, tem dois versículos chaves, né? Para a gente entender o que aconteceu lá em Babel. O primeiro é sobre a língua, né? Que em Gênesis 11:1 fala que no mundo todo havia apenas uma língua, né? Um só modo de falar. Né? Então, isso aí tem tudo a ver com o que aconteceu lá em Babel. E o outro versículo está em 11:4, que depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Né? O problema, gente... Deixa eu aceitar aqui que entrou. O problema não é da cidade, nem a torre, né? Nem desenvolver uma tecnologia, né? Era necessário para construir um edifício, né? Assim, o problema, gente, foi o propósito dessa torre e a sua cidade ao redor. Esse que foi o problema de Babel. Eles queriam construir uma cidade e na cidade queriam fazer uma torre bem alta a chegar aos céus, né? Ali fala, ó, o que eles falaram? Assim, nosso nome será famoso. A gente vai ficar famoso. As pessoas terão que olhar para cima para nos ver. Essa torre proclamará a grandeza do homem, em vez da grandeza de Deus. Tá vendo aí? Né? Grandeza do homem. E não seremos espalhados pela face da terra. Também ficaremos seguros. Eles não queriam sair dali. Eles queriam ficar ali. Qual que é a ordem de Deus para Noé? Que era para crescer, multiplicar e se espalhar, né? Não era para ficar todo mundo ali no mesmo lugar. Né? E eles estavam falando, não, a gente não vai espalhar, a gente vai ficar aqui. A gente faz uma cidade com muros altos, bem reforçada, e ainda uma torre bem alta, para a gente chegar até o céu. Não queremos nos espalhar pela terra como Deus mandou, queremos confiar na nossa cidade em vez de confiar em Deus. A Torre de Babel, gente, olha que interessante. Ela era um zigurate, tá? Gravem esse nome aí. O que é um zigurate? Um edifício que subia através de uma rampa exterior, que nem está aqui. Essa rampa aqui, ó, como se fosse uma rampa exterior. Você vai subindo, rodeando essa torre, né? E esse povo tinha capacidade ainda de criar tijolo que não se desfaziam sob pressão. Olha aqui a engenharia, né? Entrando aqui, o pessoal construindo, criando tipos de tijolos que não se desfaziam sob pressão. Eles também entenderam o uso do piche como liga, para fazer a liga entre as peças. Né? Eles começaram a usar o piche. E aí eles começaram a criar outros tipos de edificações, né? Mais firmes, mais fortes, que aguentam, né? Então aqui, olha a inteligência do povo aqui já, né? Então a torre praticamente é parecida com essa foto mesmo, tá? Ela era assim,
uma rampa no exterior para ir subindo, né? E eles queriam chegar até o céu com essa torre, né? Olha que interessante, antes de falar sobre isso, o zigurate, gente, mais alto encontrado na arqueologia, tem mais ou menos 100 metros de altura. A Torre Eiffel, lá em Paris, tem 324 metros, né? Mesmo assim, com certeza era a coisa mais alta da Terra até então. Imagine as pessoas das redondezas vindo admirar aquela torre e seus engenheiros, né? Então essa torre estava ficando alta mesmo. E o povo da redondeza conseguia vê-la de longe, né, essa torre. Aí em Gênesis 11:5, né, Deus viu a torre. Vocês acham que ele ficou impressionado? O que vocês acham? Quando eles viram aquela torre, quando ele viu aquela torre, vocês acham que Deus ficou impressionado? Só se for impressionado com a audácia do ser humano, mas ele não se impressionaria porque ele já sabia como seria. É isso mesmo, lógico que ele não ia ficar impressionado. Gente, Deus criou o mundo, né? Ele criou tudo no mundo. Ele nem se admirou, nem se fosse com a inteligência dos homens. Porque o que ele estava vendo? O que Deus vê? É o coração, não é? Deus estava vendo o coração, e aquele coração estava cheio de rebeldia, né? Então, para vocês entenderem isso, né? Imagine agora você, numa bela manhã, você está indo lá trabalhar na torre, né? Aí você chega e vai cumprimentar seu amigo, oh, bom dia. Aquele cara que você vê todo dia lá, bom dia. E de repente ele fala, what? What is it? Hã? Começa a falar outra língua, gente. A pessoa que você convivia todo dia falando, começa a falar uma outra coisa. Ah, mas ele falando umas coisas estranhas para você. Imagine que loucura que foi esse dia. O dia que Deus separou esse povo através das línguas. E aí foi criadas as línguas, né? Imagine a loucura, né? Só que aí você ainda encontra alguém que ainda fala a sua língua, né? Deus também não ia deixar a pessoa sozinha com aquela língua, né? Então, aí o que você vai fazer? Você vai ter que ter afinidade com ela, vai ter que ficar junto com ela, porque ela é a única pessoa que fala a mesma língua que você. As outras estavam tudo falando estranho, né? Coisa que você nunca tinha ouvido na sua vida. Imagine. A gente já cresce, né? Sabendo que existem outras línguas. E naquela época que não existiam outras línguas, né? Que nem a gente leu lá em Gênesis 11, né? Que todo mundo falava a mesma coisa, a mesma língua, né? Que bagunça que foi, né? Aquele dia. Mas a gente vê que em Apocalipse, né? 7:10, no final dos tempos, a gente vai falar de novo uma só língua, né? 7:10 diz que haverá uma grande multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas diante do trono, clamando em alta voz. A salvação pertence ao nosso Deus, né? Então, é só nesse momento mesmo que a gente vai poder estar todo mundo falando a mesma língua novamente, né? Por conta do pecado, né, da rebeldia do homem, Deus separou, né? Teve que separar as línguas, dividir as línguas, né? Talvez se o homem não tivesse feito, mas é lógico que isso ia acontecer de qualquer forma, porque o pecado estava existindo, né? E o homem sempre vai querer ser melhor ou maior que Deus, né? Por causa do pecado, né? Mas imagine se hoje todo mundo falasse a mesma língua, né? Você poderia conversar com alguém lá na China, mesmo falar, né? Ou
ou alguém lá em Portugal, né? O irmão Fábio está lá, ou em outros lugares assim, né? Sempre falando a mesma língua. Ainda em Portugal, né, irmão? Ainda dá para entender um pouquinho, né? Porque o português de Portugal é bem parecido com o português do Brasil, né? Algumas coisas, mas imagine você ir lá para a China, né? Que nem eu falei, lá para o Japão, né? Aquela língua deles totalmente diferente para nós, né? Gente, eles não precisavam de uma torre, nem uma escada para alcançar o céu. Não precisavam de uma cidade cercada de uma muralha. Não precisavam de nenhuma construção física. Que aquelas pessoas precisavam, gente? De um Salvador, né? Então, se eles estivessem realmente buscando a Deus, né? Buscando, esperando já, ansioso por um Salvador, né? Mas não, eles quiseram, não, eu quero ser melhor que Deus. Continuou com a rebeldia, né? Eles jamais alcançariam o céu, mas Deus não quer que a gente alcance a Ele, porque Deus, Ele já nos alcançou, né? Deus tem um plano, e o resto da história que a gente vai estar vendo, Deus vai nos mostrar, né? Como Ele nos alcançou. Aqui, em Gênesis 11, 10, de 10 a 26, a gente entra aqui numa genealogia, né? Começando com Sem, que dará origem a um povo chamado Semita, e termina com um homem chamado Terá, tá? Então, aqui no próximo slide, vou estar mostrando agora, a partir de hoje, para vocês, a linha da família do nosso Salvador, a linha da família do Redentor, de Jesus, né? Para a gente saber de quem que Jesus veio, de qual a genealogia dele, né? Então, a gente começou ali, né, com Adão e Eva. Aí Adão e Eva teve 3 filhos, né? Teve Caim e Abel. O que entrou para a geração foi o Sete, tá? Essa linha vermelha é a geração de Jesus, é a genealogia de Jesus, tá? Aí de Sete teve mais 7 gerações, né? Para depois vir Noé, né? Aí Noé teve 3 filhos, né? Sem, Cã e Jafé. O que entrou na genealogia foi Sem, tá? Aí de Sem teve depois mais 7 gerações para vir então Terá, né? Aí Terá veio Abrão, tá? De Terá veio Abrão. E aí vai entrar a nossa história de Abrão, tá? A gente vai estar falando agora sobre Abrão. Em Gênesis 11:31, Terá saiu de mudança, levando algumas pessoas muito importantes com ele. Ele saiu com seu filho Abrão, a esposa dele, Sarai, e Ló, que era sobrinho de Abrão, né? Eles partiram de Ur em direção para Canaã. Mas no meio do caminho eles pararam em uma cidade chamada Arã, tá? Arã. E ali Terá morreu, tá? O pai de Abrão morreu na cidade Arã. Então, para a gente entender, eles estavam em Ur, é o nome da cidade. Aí eles estavam indo para Canaã. E eles pararam em Arã e ali morreu Terá, tá? Então gravem esses nomes aí, tá? Que pode estar sendo cobrado aí de vocês essas partes aí, tá? Então Abrão, Terá, Abrão, Sarai e Ló, eles estavam em Ur, em direção para Canaã. Aí em Arã, no caminho, em Arã, Terá morreu. Deixa eu me titular aqui. Então, aí depois de Babel, Deus fez as pessoas se espalharem, né, pela terra por causa da língua. E agora elas estão morando em vários lugares. Aí em uma cidade chamada Ur, que é essa cidade que eu falei para vocês, mora um homem chamado Terá, que é descendente de Sem,
tá? Terá é descendente de Sem. Lembre dessa genealogia, que é o filho de Noé. Aqui a gente tem a genealogia que a gente mostrou, né? Da linha vermelha eu já falei para vocês. Deixa eu só me situar aqui. Aí Gênesis 11:31 que está ali, ele saiu de mudança, né? Eu falei para vocês, junto com Abrão, Sarai e Ló, tá? E o sobrinho de Abrão. Isso tudo, gente, aconteceu no capítulo 11, tá? De Gênesis. O capítulo 12 começa, então, o que o Senhor falou para Abrão. Deus tinha um plano, né, gente? E qual que era o plano de Deus? Deus, ele chamou Abrão, né, para criar a nação de Israel, tá? Para trazer Jesus ao mundo. Jesus veio da nação de Israel para nos salvar, tá? Então desde essa época, desde Gênesis, Deus já tinha um plano, né? Então daqui ele começa o plano dele, né? Ele chamou Abrão, que vem da descendência já da genealogia de Jesus, né? Para criar a nação de Israel a partir de Abrão, né? Para trazer Jesus ao mundo, que a gente vai ver isso lá no Novo Testamento, para nos salvar, tá? Então esse é o plano de Deus. O que Deus mandou Abrão fazer, né? Lá em Gênesis 12:1, lá, quem pode ler para mim Gênesis 12:1? Eu vou ler. Pode ler. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Isso, ele pediu para Abrão sair da sua terra para ir uma terra que ele vai mostrar. Aí, irmão, pode continuar o 2 e o 3, fazendo favor. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso. Então, o que Deus prometeu? Que ele faria dele um grande povo, uma grande nação, e que o abençoaria, né? E qual foi a resposta de Abrão? Gênesis 12:4. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Aí, ó. Então, o que Abrão fez? Ele obedeceu, né? Em Hebreus 11:8 está escrito o quê? E pela fé, Abraão, né? Que a gente vai ver depois porque mudou o nome. Quando chamado, ele obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Então, aqui, gente, a gente consegue identificar duas qualidades muito importantes em Abrão, né? Qual que é as duas qualidades que a gente vê aí? Fé, né? E obediência, obedecer. Estava nesse slide, eu pensei que não estava. Então, ó, fé e obediência. O que é fé? É acreditar no que Deus diz, mesmo que eu não consiga ver, né? É aquela do passo, né? É você dar um passo à frente, né? Mesmo você não vendo nada onde pisar, né? Isso que é fé. Você acreditar que tem mais um passo à frente, né? Que Deus vai te dar esse passo à frente. Você vai poder pisar à frente, né? Mesmo você não vendo isso. E obedecer é fazer o que Deus manda imediatamente, completamente e sem reclamar, tá? Então isso é fé e obediência. Isso é muito importante, essas duas qualidades. Abrão, ele tinha fé e obediência.
Essa fé e obediência, a gente vai ver nessas histórias, praticamente nesses eventos, muitos desses eventos vai estar falando sobre fé e obediência. Então, gente, qual que é a qualificação que a gente tem para a gente ser usado por Deus? Que qualificação devemos ter para a gente ser usado por Deus? Fé e obediência, né? Deus usa as pessoas normais, né, para fazer grandes coisas, né? Porque as pessoas tendo isso, fé e obediência, né, Deus faz grandes coisas. E pela fé, Abraão obedeceu ao que o Senhor mandou. Deus os levou para Canaã e ainda fez uma promessa: a sua descendência darei essa terra. Sua descendência darei essa terra. Mas logo, gente, houve uma grande fome lá. E Abrão foi morar na onde? No Egito, enquanto a fome passava. E lá, por uma série de circunstâncias, Abrão adquiriu rebanhos de gado, ovelhas, jumentos, camelos e também servos e servas. E naquele tempo, a riqueza de uma pessoa era medida pela quantidade de animais e funcionários que ela tinha, tá? Então, você queria descobrir quem era rico naquela época, é só você ver a quantidade de animais que ele tinha, de rebanho e funcionários, tá? Ele é rico. E então Abrão, gente, saiu do Egito rico. Olha que Deus, ó Deus já começando a agir, né, no plano dele. Abraão estava em Canaã, né? Teve fome lá, aí ele teve que ir para o Egito, e lá no Egito ele se enriqueceu, né? Teve muitos rebanhos de animais, teve muitos servos e servas. Então aqui eu coloquei um mapinha para vocês identificarem aqui o que Abraão andou, né? O caminho de Abraão. Olha que tentam ver no mapinha aqui. Eles estavam em Ur, lembra? Que estava Terá, a família de Terá, o Abrão, Sarai e Ló, o sobrinho de Abrão. Aí eles foram para onde? Para Canaã, né? Mas chegando aqui em cima, aqui, ó, em Harã, Terá morreu, né? Abraão veio para cá, para Canaã, viveu aqui, mas teve uma grande fome, né? Ele precisou ir para onde? Para o Egito, tá? E aqui no Egito ele se enriqueceu. Não só ele, como o Ló também, o sobrinho dele, né? Os dois se enriqueceram. Quando chegaram de volta a Canaã, não havia terra suficiente para sustentar Abrão e Ló. Então, o que aconteceu? Eles se separaram, tá? Ló escolheu a região do Vale do Jordão, irrigada com jardim, enquanto Abrão ficou na terra de Canaã. Ele já estava. Ló, gente, fez uma péssima decisão, pois ali próximo havia duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra, cujos moradores eram completamente tomados por imoralidade e perversão. Tá? Aqui tem uma foto do que aconteceu com essas cidades. Depois de muitos avisos, Deus destruiu essas duas cidades perversas, choveu fogo e enxofre do céu. Uma chuva parecida com asfalto, e destruiu tudo, destruiu a todos daquelas cidades, né? Deixa eu só me achar aqui que eu já saí dessa parte aqui. Gente, nunca esqueça, Deus é santo, ele não tolera o pecado, né? Deus é justo, por isso ele julga e destrói o pecado. Foi isso que aconteceu com essas cidades. E Deus, ele retira Ló, sua mulher e suas duas filhas dessas cidades, antes dessa destruição.
Mas a história dele não termina por aí. A mulher de Ló, o que aconteceu com a mulher de Ló? Ela sentiu saudades, né? Daquela vida que ela tinha, devassa, e o que ela fez? Desobedeceu. E no meio do caminho, olhou para trás e virou uma coluna de sal, né? As suas duas filhas de Ló, as duas filhas de Ló, elas não confiaram em Deus para cuidar das suas vidas. Embriagaram Ló, teve relações sexuais, né? Com o próprio pai. As duas engravidaram. Uma teve um filho, Moabe. Moabe quem que é? Foi o pai dos Moabitas, né? E a outra teve o Ben-Ami, que foi pai dos Amonitas, que foram, vocês vão ver lá para frente, que foram inimigos do povo de Israel, né? Os Moabitas e os Amonitas. Tá vendo? O que acontece com a desobediência, com a rebeldia, né? Elas não confiaram em Deus, elas quiseram decidir por elas. Não, a gente não pode deixar acabar a geração do nosso pai, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí fizeram o que não era conforme a vontade de Deus, teve filhos, e daí surgiram duas gerações perversas, né? Que foram perversas para o povo de Deus, os Moabitas e os Amonitas. Estamos terminando, tá, gente? Deus ainda faz mais promessas para Abraão, tá? Em Gênesis 15:5, o número será como as estrelas, né? Gênesis 15:7, disse-lhe ainda, darei essa terra como herança, né? E 15:8, perguntou-lhe a Abraão, ó soberano, como posso saber que tomarei posse dela? Deus faz algo que vai afetar o resto da história, até hoje e até a eternidade. Deus faz uma aliança com Abrão, tá, gente? E esse é o nosso 5º evento. Marquem aí, a aliança. Tá? Que isso a gente vai dar continuidade na próxima aula. O que aconteceu com Abrão? Né? A gente está na história de Abrão aqui. Tá bom? Até aí, gente, alguma dúvida? Tá clareando aqui as ideias. Tá clareando? Tá bom. Irmãos, então, ó, a gente vai dar continuidade na próxima aula, tá? Desses eventos. Anotem, tá? Se tiver alguma questão, alguma coisa que queira saber também, né, pode estar mandando para mim, ou no privado, ou lá no grupo mesmo. Se for, talvez a sua dúvida pode ser de todo mundo, né? Então pode estar compartilhando também, tá? Mas lembra que o que a gente está fazendo é um geral, tá? Porque vocês viram que eu não estou contando a história totalmente, só fatos importantes para a gente poder entender a Bíblia dentro desses eventos, tá? Aí, que nem eu falei no começo da aula, a gente tem séries de disciplinas lá, de vídeos lá no nosso canal no YouTube. Se você quiser entrar mais nessa história de Abrão, eu quero conhecer mais a história da criação, tem tudo gravado lá, tá? Com professores ótimos lá ensinando parte por parte desses capítulos, desses livros, tá bom? Aqui a gente está tentando dar um geral para você entender melhor a Bíblia, tá? Mas eu agradeço a todos que participaram aí da aula hoje, estou muito feliz, tem bastante gente aqui participando, e a gente vai dar continuidade agora, quem é os alunos da Sônia, tá? A gente vai estar fechando essa aula aqui, para a gente dar continuidade lá na aula dela, aí lá no grupo dela eu vou mandar o link lá para vocês entrarem. Aí, durante esse intervalo, vocês podem ir tomar uma água, banheiro, tá? Para se preparar para a aula dela. Tá bom? Irmãos, Deus abençoe. Espero que entenderam um pouco hoje mais da Bíblia, tá? E desafio, tá? Decore os livros da Bíblia, tá? Tô fazendo um desafio aí que quem decorar todos, eu vou mandar um prêmio. Não sei de que forma eu vou mandar, mas eu vou mandar um prêmio para vocês, tá bom? Deus abençoe cada um aí. Amém. Boa noite. Obrigado. Obrigada. Professor Daniel, Oi. a gente pode até